O silêncio do cemitério sempre foi a minha companhia. Eu, como coveiro, me acostumei com a quietude que reinava entre as lápides e túmulos. Eram poucos os visitantes, e os que apareciam logo se iam, sem deixar muito para trás. Trabalhar ali, no campo abandonado, onde o vento parecia sussurrar histórias do passado, era meu cotidiano. Era uma rotina de desgosto e solidão, mas nada que eu não tivesse aprendido a lidar. Até aquele dia. Era uma manhã cinzenta quando uma senhora apareceu no portão, com passos lentos, mas firmes. Ela usava um vestido simples, de um tom pálido, como se a própria cor estivesse apagada pela idade. Os olhos dela estavam profundos, quase como se tivesse visto mais do que o mundo tinha a oferecer. Eu estava no fundo do cemitério, cavando mais um túmulo, quando a ouvi chamar meu nome. Jovem, você é o coveiro aqui? Olhei para ela. Não esperava ninguém naquele dia, e certamente não esperava uma visita como aquela. A mulher parecia fora de lugar, mas não me atrevi a questionar. Sim, sou eu. O que deseja? Respondi, limpando as mãos na calça e indo em direção à cerca onde ela estava. Ela me olhou com um semblante sério, quase severo. Suas mãos, que pareciam trêmulas, se apertaram nas bordas do vestido. Preciso de um favor, muito importante. Você vai me prometer que fará exatamente como digo? Eu franzi a testa, não entendendo bem o que ela queria. Um pedido estranho, mas eu sempre fazia o meu trabalho com a maior dedicação. Pensei que seria apenas mais uma tarefa sem maiores complicações. Claro, senhora, qual é o pedido? A senhora deu um passo à frente, inclinando-se ligeiramente como se a pressão de suas palavras fosse muito forte. Seus olhos estavam fixos em mim, como se estivesse me analisando por inteiro. Quando cavar o túmulo, faça com extremo cuidado. Não deixe que nada nem ninguém profane a sepultura. O descanso final deve ser respeitado. Eu não posso estar lá, mas você deve garantir que ninguém jamais se aproxime do túmulo depois de pronto. Nada de visitantes indesejados. Fiquei um pouco desconcertado com o pedido. Tais instruções não eram comuns para quem estava enterrando um ente querido. Normalmente, as famílias se preocupavam mais com o luto do que com o próprio túmulo. Mas ela parecia insistir demais. Algo na sua voz, algo nas suas palavras, me fez sentir um desconforto crescente. Mesmo assim, resolvi aceitar. Eu estava acostumado a cumprir o que me era pedido. Está bem, senhora. Farei o trabalho como você pediu. Ela me olhou por um momento, como se estivesse procurando algo em minha resposta. Quando finalmente parecia satisfeita, assentiu e deu um passo para trás. Obrigada. Você vai garantir isso, não vai? Perguntou, e sua voz tinha um tom de urgência. Sim, pode deixar. Não se preocupe. Respondi tentando acalmá-la. A mulher então se afastou, indo embora com a mesma rapidez com que apareceu. Fiquei ali no portão, olhando-a desaparecer pela estrada empoeirada que cortava o cemitério. Eu tinha muito o que fazer, e não sabia bem o que aquela promessa significava, mas algo me dizia que aquela senhora não era alguém comum. Algo nela estava fora de lugar. Nos dias seguintes, continuei o meu trabalho cavando a sepultura como solicitado, mas algo dentro de mim começou a mexer. Aquela senhora, com seu pedido insistente, não me saía da cabeça. Eu precisava saber mais. As palavras dela ecoavam em minha mente. Nada, nem ninguém. Profane a sepultura. Parei de cavar por um momento, deixando a pá ao lado do buraco recém-feito, e decidi investigar. Eu não sabia o que procurava, mas havia algo naquilo que me incomodava. Decidi começar pela cidade, perguntando a quem ainda morava por ali. Quando encontrei o primeiro velho que sabia um pouco sobre a história local, ele não hesitou em me contar o que soubera. Ah, a senhora. Ela vivia aqui há muitos anos, mas ninguém nunca sabia muito sobre ela. Um tipo de mulher com um segredo pesado. Mas, dizem que ela tinha algo a ver com o cemitério, sim. Algo que ninguém gosta de falar. Fiquei em silêncio, esperando que o homem continuasse. Eles dizem que ela... Bem, a senhora não queria que ninguém fosse enterrá-la aqui. Não queria de jeito nenhum que o cemitério fosse seu lugar.
O velho olhou para os lados, como se certificasse de que ninguém mais ouvia. Eu me inclinei para a frente, aguardando. Não posso te contar tudo, mas você vai descobrir. Vai descobrir quando cavar o túmulo. Ele disse com um tom sombrio. Essas palavras ficaram comigo o resto do dia. O que era tão importante sobre aquele túmulo? E por que eu estava sendo envolvido nisso tudo? Agora, se você está gostando dessa história e quer saber o que acontece depois, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não perca a próxima parte dessa trama, porque o que vem por aí vai te arrepiar até a alma. Eu sabia que precisava cavar o túmulo com mais cuidado, mas as perguntas começaram a se multiplicar. Quando terminei o serviço, algo no ar parecia diferente, como se o vento estivesse mais pesado, como se a terra que cobria aquele túmulo estivesse esperando algo. A noite estava se aproximando e eu sentia que o silêncio do cemitério, normalmente tão familiar, agora estava mais opressor. Decidi ficar por ali um pouco mais, só para garantir que tudo estava em ordem. À medida que a escuridão tomava conta do local, algo estranho aconteceu. Eu comecei a ouvir passos suaves, mas definitivos. Não havia ninguém. O cemitério estava vazio, ou ao menos parecia estar. Fiquei parado, ouvindo o som dos meus próprios passos se misturarem com aquele eco distante. Então, um cheiro estranho, como terra molhada e algo mais, começou a se espalhar. Fui em direção ao túmulo da senhora, sentindo um frio na espinha, uma sensação de que algo estava errado. Cheguei perto do local onde a sepultura fora cavada e, de repente, uma sensação indescritível me envolveu. Algo estava acontecendo ali, algo que eu não compreendia, mas sabia que não poderia ignorar. Será que eu fiz bem em cumprir aquele pedido? Ou havia algo mais naquele túmulo? A escuridão aumentava a cada minuto que passava. E eu, que antes me sentia seguro ali, agora sentia um peso no ar que me fazia questionar minhas próprias decisões. As sombras das árvores se alongavam, e o vento, que antes parecia apenas uma companhia constante, agora parecia ser uma presença mais intimidadora, como se estivesse observando, esperando por algo. Eu me agachei perto da sepultura, tentando verificar se havia algo fora do lugar. O solo parecia intacto, mas a sensação de que algo estava errado continuava. Senti uma pressão crescente no peito, um aperto que me dificultava respirar. No entanto, fui tomado por uma curiosidade insaciável, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Decidi voltar à cidade e procurar mais informações. Precisava entender quem era aquela senhora, o que ela tinha a ver com o cemitério e, acima de tudo, qual era o segredo que ela parecia carregar. Voltei ao velho que tinha me falado pouco antes, aquele que parecia saber mais do que estava disposto a dizer. Eu o encontrei perto da praça, sentado em um banco de madeira, com o olhar perdido, como se estivesse esperando por algo. Quando me aproximou, ele não disse uma palavra, mas seus olhos me fixaram como se já soubesse o que eu queria. Você foi até o túmulo, não foi? Ele perguntou, sua voz quase inaudível. Eu acenei, sem saber o que mais dizer. Ele não parecia surpreso, como se tudo aquilo já fosse esperado. Ele se levantou devagar e me indicou para que o seguisse até um local afastado, onde poucas pessoas iam. Vou te contar o que sei, mas você precisa entender que há coisas que é melhor não saber. A senhora que você encontrou, o pedido dela, não é algo comum. O que ela pediu não foi apenas um serviço de coveiro, mas um contrato, uma promessa, que vai além do que você imagina. Eu o segui em silêncio, tentando entender suas palavras. O velho olhou para o céu, como se estivesse se preparando para contar algo importante. Ela não queria ser enterrada aqui, mas não teve escolha. O que muitos não sabem é que este cemitério tem mais história do que as pessoas pensam. Não é só o lugar onde corpos descansam, é onde alguns segredos antigos estão enterrados. Aquelas palavras não faziam sentido para mim. Eu estava começando a ficar mais confuso a cada instante, mas a sensação de que algo estava acontecendo, algo fora do meu controle, era inegável. A senhora tem uma história muito antiga,
Ela pediu para ser enterrada lá, não só por um motivo pessoal, mas porque havia algo de muito valioso enterrado junto com ela. Você cavou o túmulo dela, certo? Não mexeu no conteúdo, certo? Não. Eu apenas fiz o que ela pediu. Cavei o túmulo e... isso é tudo. Eu estava começando a ficar inquieto, sentindo a tensão aumentar. O velho me olhou com uma seriedade tão forte que fiquei sem palavras. Isso não é só um túmulo comum, meu jovem. Se você não tomar cuidado, o que está enterrado lá vai voltar para pegar você. Não vá se aproximar mais do que já fez. Se você mexer, se abrir aquilo, você não vai mais ter paz. Nunca mais. Eu senti um calafrio percorrer meu corpo. O velho estava falando sério. E embora eu quisesse entender mais, sabia que talvez fosse melhor não saber. Mas a curiosidade, aquela força insuportável, continuava me arrastando para o desconhecido. De volta ao cemitério, eu fiquei ali por horas, andando ao redor do túmulo, tentando entender o que o velho havia dito. As palavras dele ecoavam em minha mente, mas nada parecia fazer sentido. Até que, no meio da noite, eu vi algo estranho. O vento parou de soprar e a lua parecia estar mais brilhante, iluminando o cemitério de uma forma diferente. Foi então que eu ouvi um som, um sussurro. Era suave, mas tão claro que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Eu me agachei, procurando a origem do som. E foi quando vi. No solo do túmulo, um pequeno brilho, como uma pedra refletindo a luz da lua. Eu me aproximei mais e toquei a terra com a mão, puxando um pouco mais do solo. A pedra era estranha, não parecia de nenhum material comum, algo que parecia fora de lugar. Nesse momento, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Eu sabia que aquilo não deveria estar ali, mas não conseguia mais parar. Com as mãos tremendo, continuei mexendo na terra, até que finalmente algo se soltou. Uma pequena caixa de metal com inscrições que eu não conseguia entender. Quando a segurei nas mãos, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava errado. Algo estava muito errado. A caixa estava fria, mais fria do que deveria estar. E quando abri, um vento cortante começou a soprar, apagando a luz das lanternas que eu havia deixado espalhadas pelo cemitério. Eu fechei os olhos por um momento, tentando processar o que estava acontecendo, quando uma sombra se projetou na minha frente. Não era um animal, não era uma pessoa, era algo mais. Eu não sei por quanto tempo fiquei parado ali, mas quando abri os olhos, a caixa havia desaparecido e o cemitério estava mais silencioso do que nunca. Algo havia mudado, algo havia se quebrado. Eu não deveria ter aberto aquela caixa, não devia. Mas agora, o que quer que tenha sido libertado ali, parecia estar observando cada movimento meu. E de algum modo, eu sabia que não estava mais sozinho. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para não perder o que vem a seguir. Você não vai querer ficar de fora do próximo capítulo dessa trama. O que acontecerá agora? O que mais está enterrado ali, esperando para ser descoberto? Eu estava prestes a aprender da maneira mais difícil. Eu estava em um estado de pânico absoluto. A sensação de estar sendo observado, de algo ou alguém me seguindo nas sombras, crescia a cada segundo. O cemitério, que antes era um lugar simples e tranquilo, agora parecia um cenário de pesadelo. A caixa que eu havia encontrado estava desaparecida, mas o arrepio que ela me causou não ia embora. Algo fora do lugar tinha sido liberado. Mas o que? O que eu tinha feito? Ainda assim, decidi não me deixar consumir pelo medo. Eu precisava entender, precisava terminar o que tinha começado. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração que batia descompassado. A terra estava novamente intacta. O túmulo que eu havia cavado agora parecia apenas mais um entre tantos no cemitério. Não havia sinais de algo anormal, mas a sensação persistia. Tirei a pá e comecei a cobrir a sepultura novamente, como um último ato de respeito. Mesmo que o velho tivesse me alertado, eu sentia que, de algum modo,
Precisava corrigir o que havia feito. Quando terminei, olhei para o céu, as nuvens se dissipando lentamente, e um novo sentimento tomou conta de mim. Era como se o peso que eu carregava tivesse diminuído, como se a tensão no ar começasse a se dissipar também. Um silêncio profundo tomou conta do cemitério. Foi então que, ao me afastar, eu ouvi algo. Não era um sussurro, nem o vento. Era o som de passos, de alguém ou algo vindo em minha direção. Me virei, o coração batendo acelerado, mas ao olhar, vi uma figura. A senhora, a mesma senhora idosa que me fizera o pedido, estava ali, parada entre as árvores. Ela me olhava com uma expressão calma, mas os olhos... Aqueles olhos estavam diferentes, não mais ansiosos ou desesperados, mas serenos, quase como se houvesse uma compreensão mútua. Você fez o que pediu, ela disse suavemente, com uma voz que agora parecia muito mais distante, como se estivesse se despedindo. Eu não consegui responder. Minha mente estava confusa. O que ela queria dizer com aquilo? O que tinha acontecido? Mas ela não parecia esperar uma resposta. Ela apenas sorriu e se virou, caminhando lentamente para a saída do cemitério, desaparecendo nas sombras da noite. De alguma forma, eu sabia que tudo estava terminado. O que quer que tivesse sido libertado, o que quer que tivesse começado, agora estava no fim. Não havia mais nada a temer. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. O cemitério estava silencioso, mas não mais ameaçador. Eu continuei com o meu trabalho, sem mais qualquer sensação de medo ou pressentimento. O túmulo estava intacto, como deveria estar. E de alguma forma, o cemitério parecia mais pacífico. A promessa da senhora parecia ter sido cumprida, e por mais estranho que fosse, eu sentia que ela havia finalmente encontrado a paz. A última vez que olhei para aquele túmulo, soube que nunca mais precisaria voltar lá. O ciclo estava completo. O que havia acontecido não era algo que pudesse ser facilmente explicado, mas ao menos agora eu sabia que, de alguma forma, tudo ficaria bem. E assim, o cemitério voltou à sua calma rotina. Eu voltei a ser o coveiro, mas agora com a sensação de que o meu trabalho, apesar de solitário e muitas vezes incompreendido, havia encontrado seu verdadeiro propósito. Agora, o descanso eterno de todos estava garantido. E o meu, finalmente, também. Era minha primeira noite no cemitério. Não sou novo no ramo, mas havia algo peculiar naquela propriedade. Um lugar que parecia carregar mais do que apenas os restos mortais de antigos moradores da cidade. O antigo coveiro, um homem com mais de 30 anos de serviço, faleceu inesperadamente. Agora, o trabalho havia caído nas minhas mãos. A história sobre o local era conhecida por todos. O cemitério, antes de ser entregue à prefeitura, pertencia a uma família rica e tradicional da cidade. Mas com o tempo o clã desapareceu, e o cemitério foi transferido para a administração pública, sem explicações claras. As primeiras horas de trabalho foram tranquilas. Comecei a explorar o terreno, dando uma olhada em cada canto para me familiarizar com tudo. Os túmulos estavam bem cuidados, muitos ainda com flores frescas, mesmo após o inverno rigoroso. O cheiro da terra molhada misturado com o aroma das flores era reconfortante de alguma forma, mas havia algo estranho. Cada vez que passava por uma sepultura, sentia como se fosse observado, uma sensação de estar sendo vigiado. Eu sabia que aquilo poderia ser apenas a minha mente começando a se adaptar ao novo ambiente, mas não pude ignorar o desconforto crescente. Na manhã seguinte, enquanto começava a trabalhar, percebi algo que me fez parar. Em um dos túmulos mais antigos, ao lado de uma árvore frondosa, haviam flores frescas. Isso me chamou a atenção porque, até o dia anterior, não havia flores ali. Era um túmulo simples, sem nenhum ornamento especial, mas ainda assim, flores apareceram. Aquilo me intrigou. Não pensei muito sobre isso no início, até que comecei a perceber um padrão estranho. O mesmo acontecia com outros túmulos, sempre flores frescas.
sempre em locais específicos, como se alguém estivesse cuidando de certos túmulos, mesmo depois de tanto tempo. Passei a observar de perto. No final da tarde, já perto de anoitecer, reparei que, em um túmulo de maior porte, o mais imponente de todos, com uma placa de bronze com o nome da família que outrora possuía o cemitério, as flores estavam sempre dispostas de forma peculiar. Não era apenas uma simples homenagem. Havia um padrão. Alguém estava deixando-as ali de propósito, com uma ordem que parecia fazer sentido para alguém, mas não para mim. A sensação de desconforto aumentava. Uma noite, depois de terminar meu turno, me sentei por um momento perto do túmulo da família. Estava quase escuro e a única luz vinha de uma lâmpada fraca que iluminava a entrada do cemitério. Olhei para o túmulo e, de repente, vi algo que me fez o sangue gelar. Do outro lado, perto da entrada do portão principal, uma figura. A princípio, pensei que fosse alguém que havia se perdido e estava tentando encontrar a saída. Mas não era isso. A figura estava muito parada, observando-me. Era um homem de idade, com uma postura ereta, vestido com roupas antigas, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse me analisando. O pior não era sua aparência, mas a sensação de que ele estava esperando por algo, como se tivesse uma missão a cumprir. Fui até a portão, tentando não chamar muita atenção, mas quando olhei para trás, a figura havia desaparecido. Não havia mais sinais de nada. A noite continuou tranquila, mas aquela visão me perseguiu. Não falei sobre isso com ninguém. As pessoas no vilarejo sempre disseram que este cemitério tinha histórias estranhas, mas eu nunca acreditei nelas. Alguns dias depois, mais flores estavam dispostas nos túmulos específicos e de novo no túmulo da família. Era como se alguém estivesse tomando conta do lugar, fazendo tarefas que pareciam ser mais do que simples gestos de carinho. Era como se o antigo proprietário do cemitério ainda estivesse ali, cuidando de sua propriedade, como se não tivesse partido, como se sua missão nunca tivesse terminado. Eu estava começando a me questionar sobre o que estava acontecendo. Será que alguém estava vindo à noite de forma silenciosa para cuidar dos túmulos, como se nada tivesse mudado, como se o cemitério ainda fosse de sua família? O fato de estar sozinho à noite, no cemitério, só piorava a sensação de mistério que cercava aquele lugar. E antes que eu continue, se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os seus amigos. Assim você vai ajudar a trazer mais histórias como essa para você. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Não era mais só sobre flores. Agora eram detalhes menores, quase imperceptíveis, que começavam a aparecer. O movimento das sepulturas, algumas mudando de posição, como se alguém tivesse cuidado delas. Algumas vezes, encontrei pedras soltas em certos túmulos, como se alguém tivesse mexido nelas. O que mais me assombrou foi o seguinte: sempre que eu passava por esses túmulos, a sensação de estar sendo observado ficava mais forte, e a ideia de que algo não estava certo parecia mais próxima. Uma tarde, decidimos fazer uma pequena limpeza em uma parte do cemitério onde haviam menos sepulturas. Quando começamos a retirar o mato e a sujeira, um dos colegas me chamou. Ele estava ao lado de um túmulo muito antigo, aquele da família. A lápide estava estranha. As letras, que antes estavam gastas e quase ilegíveis, estavam agora bem visíveis, como se alguém tivesse feito questão de restaurá-las. Algo estava acontecendo ali, algo que não podia ser explicado. Eu não sabia se estava imaginando tudo aquilo ou se de fato algo estava acontecendo, mas o velho coveiro parecia ter deixado mais do que apenas suas ferramentas para trás. Ele parecia estar, de algum jeito, cuidando daquele lugar. O mais estranho de tudo, porém, foi o silêncio absoluto que tomou conta do cemitério quando o sol começou a se pôr. O vento parou e tudo ficou imóvel. Apenas o som distante de um sino tocando, que parecia vir de muito longe, acompanhava o ambiente. À medida que a noite caía e as sombras se alongavam, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Eu sabia que algo estava errado, mas não podia dizer o que exatamente.
O vento começou a soprar de forma sutil e foi quando eu olhei novamente para o túmulo da família que percebi. O homem que eu vira naquela noite, estava ali novamente. Ele não se movia, mas sua presença era inconfundível. Ele estava me esperando, como se sua missão ainda estivesse em aberto. Algo me dizia que a morte dele não havia sido o fim. A noite parecia mais densa agora, e o cemitério, que normalmente era um lugar tranquilo, se tornava um palco de inquietações. Eu não sabia o que era pior: o fato de ver aquele homem todas as noites, ou o sentimento crescente de que ele estava de alguma forma me observando, esperando. A figura não falava, não se movia, mas a sua presença, em silêncio, parecia ser mais perturbadora do que qualquer grito ou barulho. Durante a semana seguinte, as flores no túmulo da família continuavam a aparecer, mas algo mais começou a acontecer. Mais túmulos, que até então estavam completamente abandonados, começaram a ser arrumados. Eu os encontrava em perfeitas condições, como se alguém estivesse ali, ajeitando as pedras, colocando flores frescas, mantendo tudo impecável. Mas o mais estranho era que, quando eu olhava para os outros coveiros, nenhum deles percebia nada. Só eu parecia notar esses detalhes, essas mudanças sutis. Eu estava começando a perder a capacidade de distinguir o que era real e o que era fruto da minha mente. A sensação de que o antigo dono do cemitério estava ainda presente, como um espectro, se tornando cada vez mais concreta. Eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Certa noite, depois de terminar minha rotina de trabalho, decidi ir até o local onde o homem havia sido visto pela primeira vez. Queria ver se havia alguma explicação lógica para o que eu estava sentindo. Eu não estava preparado para o que encontrei. Lá, no lugar onde ele sempre ficava parado, algo estava diferente. As flores no túmulo estavam organizadas de uma forma completamente nova, como se uma mão invisível tivesse colocado cada pétala no seu lugar. No fundo do terreno, perto da entrada, as marcas de passos na terra estavam frescas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Eu me aproximei do túmulo da família e, quando olhei para a lápide, vi algo que me fez o estômago revirar. A data de falecimento do antigo proprietário da família estava diferente. Não no sentido de ter sido alterada, mas em como o ano parecia mais recente. Como se o homem ainda estivesse vivo de alguma maneira. Isso foi o suficiente para me deixar completamente perturbado. Eu não sabia o que fazer. Aquele cemitério, que parecia ser apenas um lugar de descanso, havia se tornado algo muito mais complexo. Um enigma. Naquela noite, a sensação de ser observado nunca foi tão forte. Estava ali, no meio do cemitério, sem saber o que fazer. O vento estava completamente parado, e o único som era o do meu próprio coração batendo forte no peito. O frio era cortante. Eu me virei, e lá estava ele novamente, parado perto do portão. O homem da roupa antiga. Ele me olhou, mas não disse uma palavra. Não precisava. Sua presença falava por si só. Ele estava ali, ainda cumprindo sua missão, ainda vigiando seus túmulos. A cada noite aquilo se repetia, e a sensação de que o cemitério não era apenas um local de descanso, mas um lugar onde algo mais acontecia, algo que não era para ser compreendido, se intensificava. Eu tentei contar para os outros coveiros, mas ninguém acreditava em mim. Eles riam, dizendo que era só o cansaço e o isolamento. Mas em meu coração, eu sabia que não era isso. Eu sabia que algo estava ali, algo que não poderia ser explicado, algo que tinha começado muito antes de minha chegada e que talvez jamais tivesse fim. As semanas passaram, e as mudanças nos túmulos, as flores sempre frescas, as marcas na terra, se tornaram cada vez mais intensas. Eu já não podia mais negar. O antigo dono do cemitério, ou o espírito dele, ou o que quer que fosse, estava ali, cuidando do que lhe pertencia. No fundo, me perguntava se ele sabia que eu estava começando a descobrir a verdade, se ele sabia que eu estava começando a entender que o cemitério, aquele lugar tão simples, guardava muito mais do que restos mortais. Uma noite,
Quando o céu estava coberto por nuvens escuras e o vento começava a ganhar força, decidi tomar uma atitude. Eu queria respostas, queria entender o que estava acontecendo. Fui até o túmulo da família, como sempre fazia, mas desta vez eu não me virei para ir embora. Fiquei ali, observando a lápide, esperando por algo. O tempo parecia esticar, e as sombras se alongavam. De repente, a sensação de ser observado voltou. Olhei para o fundo do cemitério, e lá estava ele, o homem. Mas desta vez, algo estava diferente. Ele estava mais próximo, quase ao meu lado. Eu respirei fundo e, sem pensar, perguntei: "O que você quer?" Ele não respondeu, claro. Não disse nada, mas algo em sua postura me fez entender. Ele não era um ser que precisava de palavras. Ele estava ali por um motivo, um propósito que se estendia além de minha compreensão. Naquele momento, uma ideia me atravessou. E se o que ele fazia, cuidando dos túmulos, colocando flores, era uma forma de manter algo vivo? Algo que não poderia morrer, como se o cemitério fosse uma memória que ele não podia permitir que se perdesse. A família, seus descendentes, talvez estivessem tão entrelaçados com aquele lugar que o ciclo de sua presença continuava, mesmo após sua morte. Eu não sabia, mas o que era certo era que, agora, eu fazia parte disso. Talvez não de uma maneira que eu entendesse completamente, mas estava preso ali de alguma forma. O vento voltou a soprar. A figura desapareceu mais uma vez, e a noite se acalmou. Eu sabia que, de algum jeito, o cemitério nunca mais seria o mesmo para mim. Algo me dizia que, de agora em diante, eu seria o próximo a continuar o ciclo. Eu não sabia até onde isso iria, mas o fato era que, naquele momento, eu entendia que o lugar não era só um cemitério. Ele era um guardião de memórias, de histórias e de uma missão que transcende a morte. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio peculiar. Eu ainda sentia a presença do homem, mas de alguma forma ele já não me assustava tanto. Eu havia começado a entender que ele não estava ali para causar mal. Havia algo quase protetor em seus gestos, algo que, embora estranho, não parecia ameaçador. Ele estava cumprindo seu dever, cuidando daquilo que um dia lhe pertenceu, e de algum modo, essa missão havia se estendido para mim. Com o passar das semanas, as flores continuaram a surgir nos túmulos, e eu, agora mais atento, tentava entender o que significava cada uma daquelas pequenas mudanças. Eu sabia que o homem da roupa antiga estava de alguma forma me preparando para algo, e eu sentia que a única maneira de continuar minha jornada era aceitar o que aquele cemitério representava. Não era apenas um local de descanso, mas um ponto de memória e história. Algo que não podia ser abandonado ou esquecido. Em uma noite tranquila, quando a brisa parecia sussurrar entre as árvores, o homem apareceu mais uma vez. Mas desta vez, ele estava em um canto distante do cemitério, perto de uma antiga árvore. Ele olhou para mim com aqueles olhos vazios, como se soubesse que eu finalmente compreendia o que estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, ele se afastou, desaparecendo nas sombras, como se cumprisse sua última missão. Eu respirei fundo, sentindo um alívio que não sabia que precisava. O medo que eu carregava havia se dissipado, substituído por um entendimento silencioso e profundo. O cemitério não era mais um lugar de pesadelos ou de presságios ruins. Ele era simplesmente um lugar de passagem, um local de respeito pelas memórias e pelas histórias que ali residem. E, ao me tornar parte daquele ciclo, eu compreendia agora a importância de preservar tudo o que estava ali, sem questionar ou temer. Nas semanas seguintes, a rotina seguiu seu curso. O cemitério voltou ao seu ritmo normal, e eu continuei a cuidar dele. Não mais com medo ou desconforto, mas com uma sensação de responsabilidade e até de paz. O homem, ou o que ele representava, nunca mais apareceu fisicamente, mas sua presença, de alguma forma, sempre esteve ali, como uma sombra protetora. Ele havia cumprido sua missão, e agora a minha era seguir com o legado daquele lugar. No final das contas, o cemitério que antes parecia um lugar de fim, tornou-se uma simbólica passagem.
E, de alguma forma, eu entendi que não importava quantos túmulos houvesse, ou quantas histórias lá repousassem. O mais importante era o respeito e o cuidado com a memória daqueles que vieram antes de nós. Eu não estava mais sozinho nesse lugar. Eu era, de certa forma, parte de algo maior, algo que continuaria enquanto houvesse quem se importasse. Aquela noite, enquanto o vento soprava suavemente, eu me senti em paz. O homem da roupa antiga, o antigo dono do cemitério, havia me dado a chave para entender a verdadeira natureza daquele lugar. E agora, eu sabia que o ciclo continuava. Eu era parte dele, mas também seu guardião. E assim, o cemitério, com seus segredos e sua quietude, estava em equilíbrio mais uma vez. O passado e o presente se entrelaçavam, mas no final, tudo ficava bem.